Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar com vocês agora em mais um Papo Transparente. É sempre bom estar com vocês, é um prazer enorme estarmos nas terças-feiras com vocês, conversando, trocando ideias, respondendo as perguntas de vocês e trazendo sempre uma conversa transparente, honesta, descontraída e respeitando a diversidade das pessoas sobre temas que da nosso dia a dia, da nossa atualidade, com pessoas criativas. Vocês vão ver que o nosso grupo é criativo e vai trazer pessoas criativas e com opiniões diferentes. O Papo Transparente é um oferecimento da Transparência Consultoria e Estúdio FG 934, que sempre está trazendo conosco, entendeu? Uma oportunidade de ter um som, uma imagem legal aqui, tá? E proporcionando para a gente aqui. Ok, gente? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre um assunto que muitos de nós temos dúvidas. É um assunto que todos nós, em algum momento, tivemos dúvida. Alguns estamos com dúvida hoje, mas outros tiveram em outros momentos. Eu, inclusive, tive. Me formei, e aí? Terminei um curso técnico, terminei o meu ensino médio, às vezes terminei a minha faculdade, e aí, pum, acabou a parte de estudo, eu dou de frente para o mercado. Como é que vai ser, hein? Vamos conversar sobre isso. E eu quero começar apresentando, né, o trio que vai estar aqui conosco hoje, trazendo mensagens, trazendo informações bacanas para nós. Primeiro, o Cadu, o nosso querido Carlos Eduardo Guedes, é economista e contador, pós-graduado em finanças e mestre em economia, com mais de 20 anos, gente, de sala de aula, com essa carinha linda aí, ó, em diversas instituições, e ele também é um consultor da Transparência Consultoria. Boa noite, Cadu. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Nós temos também o Demilton Lessa, administrador, com mais de 30 anos de experiência, atualmente no CSC. Ele ficou de me falar o que é CSC. Hoje ele vai falar da Petrobras, com passagem nas lojas americanas, na Coopers Lybrand, auditores e como professor do ensino superior. Possui pós-graduação em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em planejamento regional e gestão de cidades pela Universidade Cândido Mendes. E é um consultor associado da Transparência Consultoria. Demilton, dá um oi aí para o nosso pessoal e me diz o que é CSC. Ok. Não, boa noite a todos. CSC é uma sigla, é Centro de Serviços Compartilhados. Um dia a gente pode até falar sobre isso no Papo Transparente. É uma modalidade, é uma organização em empresas assim de grande porte. É interessante. Legal, legal. Vamos deixar esse papo. Hoje eu quero saber, que eu estou formado, eu quero saber o que o mercado me oferece. E não poderíamos deixar de apresentar a Cristina Matos. A Cristina Matos, gente, é mestre em sistemas de gestão, graduada em administração, pedagogia e psicologia, especialista em gestão de pessoas, professora universitária, consultora da Transparência Consultoria e psicóloga clínica. Já atua, gente, ela está entregando, ó, há 32 anos no desenvolvimento humano. Membro da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA. Oi, Cris, dá um oi aí para a gente. Olá. Oi. E agora, então, né, deixa eu apresentar o Josué, professor Josué Silva, professor e coordenador dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos e do Grupo de Recursos Humanos e prestador de serviço do SEM Rio, sócio e consultor da Transparência Consultoria, conselheiro do CRA Rio de Janeiro, mestre em Administração, especialista em Gestão e Economia Empresarial, MBA em Gestão de Pessoas e administrador. Hoje, inclusive, é o dia do administrador. Votar. É dia que os administradores podem votar hoje até 22 horas, né? Quem já está formado, ou quem já é associado lá no curso, aproveitem, gente. Até 22 horas só, hein? Escolham o seu representante. E se você não escolher, alguém vai escolher por você. Bom, gente, como nós estamos falando de me formei, e aí a gente dá de cara com aquele mercado, né? A gente fez aquele cursinho que a gente gostava, escolheu a nossa profissão com todo carinho, e aí termina e você dá de frente para o mercado. O mercado oferece diversas alternativas para que você possa entrar nele. E nós vamos falar hoje de algumas com vocês.
A ideia não é esgotar todas as possibilidades, mas trazer alguns pontos para você refletir, principalmente você que está se preparando, ou que está preparado, ou que terminou há algum tempo ou algum pouco tempo. Em falar em terminou em pouco tempo, nós temos uma das metodologias de entrada no mercado que se chama trainee. Você já ouviu falar em trainee? Muitas empresas, principalmente empresas de médio e grande porte, né, fazem normalmente anualmente, algumas até semestralmente, uma seleção de pessoas que vão entrar em treinamento. Tá? O trainee ele é diferente do estagiário. O trainee ele é um funcionário, tá? Ele entra pela CLT, ele tem todos os requisitos, os direitos e obrigações de um trabalhador normal, só que ele entra para aprender. Ou seja, ele entra para ser um aprendiz dentro de uma determinada área. E não se exige experiência. Tá? Ele não tem oportunidade ele não precisa ter experiência comprovada. Ele pode, basicamente, apresentar os seus conhecimentos, fazer um teste e entrar no mercado. Só para vocês terem uma ideia, o salário do trainee varia de 3 a 8 mil reais. Ah, tem de 2 e pouquinho? Tem de 15 mil? Tem. Mas a média é 6 mil, 7 mil reais e você está tendo a oportunidade de aprender. Normalmente, gente, esses programas levam de 6 a 24 meses. Eu falei, tem empresa que pega anualmente, tem empresa que pega semestralmente. E neste programa você vai ter a oportunidade de demonstrar suas habilidades, as competências, os conhecimentos que você adquiriu dentro da sua formação numa empresa, ou seja, vai praticar. Tá? Então, essa é a grande diferença do trainee. Ele te dá a possibilidade de entrar como empregado dentro de uma empresa, sem experiência ainda, para ser treinado para fazer aquele trabalho que você se predispôs, ou seja, dentro da sua área, dentro da sua profissão. E é fácil ser trainee, gente. Primeiramente, você tem que ser um cara plugado. Eu sei que vocês todos são um cara que acompanha o mercado, né? E verificar, acompanhar pelas diversas formas de rede, pelas online, e você tem, normalmente, as inscrições são online, a primeira prova, a primeira teste é online, depois vocês têm uma dinâmica de grupo, um painel de negócios, resolução de problemas, estudo de caso, e finalmente vai para uma entrevista com o seu chefe. Agora, eu estou falando de um negócio aqui totalmente teórico, né? Eu estou explicando passo a passo como é que isso funciona. Aí você vai perguntar, eu entendi, mas será que isso funciona mesmo? Como é que isso funciona na prática? Cristina, você conhece algum caso de sucesso que você possa comentar para nós? Que isso que eu estou falando, entra online, entra, sai online, será que isso funciona mesmo? Como é que funciona? Conheço vários, mas aí eu vou falar o meu. Eu fui estagiária e trainee na Gillette do Brasil, isso no final da década de 80, e foi assim a melhor experiência que eu podia ter na vida, e inclusive eu fui, né, na época, coordenadora do programa de estagiários e de trainees da Gillette. Então, Então você na estava por dentro do programa de. Ah, agora eu vou querer saber. Olha, eu estava falando de informações teóricas. Você vai trazer esse negócio na prática para a gente? Que bacana! Conta essa experiência, Cris. É uma experiência muito rica, né? Porque é a oportunidade naquela época, né? Na década de 2 anos 80, a gente atrás, né? ainda, há um tempo atrás, né? O estagiário trabalhava ainda não 6 horas, né? Assim, o estágio era de 8 horas. Então, era o horário normal. Eu entrava às 8 da manhã e até às 5 da tarde. E aí mudei a faculdade para de noite e era o horário integral. Foram os 2 últimos anos da faculdade, e aí fiquei mais 2 anos como trainee. E a vantagem, assim, do programa de estágio, o estagiário conhece todo o departamento, toda aquela área, né, passa por todas as atividades do setor, e o programa de trainee, ele é preparado para conhecer a empresa, para conhecer a companhia. Então, ele tem a oportunidade de
de transitar, no caso da área de gestão, ele tem a oportunidade de conhecer outros departamentos, outras áreas da empresa. Então, você vai tendo uma visão macro, né, das áreas, para você ver aonde você se identifica melhor, aonde o seu desempenho é melhor. Isso, como avaliação do estagiário, a avaliação era bimestral, do trainee, a avaliação era trimestral. Então, de todos os subordinados, de todos do subordinado, né, que ele tinha, de todas as pessoas, na verdade, na época já era uma avaliação 180 graus e até 360 graus, ou seja, ele era avaliado por todo mundo com quem ele tinha contato. Então, isso te permite um crescimento, né, um feedback bem grande, uma oportunidade de se perceber, né, de crescer. Isso foi extremamente rico, né? Foi realmente uma escola. Pô, muito legal, Cris. Eu, por acaso, também tive a mesma experiência. Eu também fui trainee. Foi interessante, né? Porque combinou essa sensação que você falou, Josué, de me formei, e agora? Eu passei por isso. Porque eu me formei, e aí falei, cara, e agora? Aí foi assim, depois até comento um pouco melhor, mas foi um momento assim, traumático para mim. E foi assim, justamente na época que o Collor assumiu, aí teve o sequestro da poupança, não tinha dinheiro no mercado, olha, uma época terrível. E aí eu decidi um autofinanciamento aqui da família, e eu decidi passar um tempo nos Estados Unidos, tendo outras experiências, né? Quando eu retornei, recebi uma carta em casa, uma carta do Unibanco, me convidando para participar de um programa de trainee, dizendo que a minha faculdade tinha fornecido um mailing de pessoas que haviam acabado de se formar e que estavam se formando, eles estavam convidando, então, de várias faculdades para participar daquele programa. Eu cheguei lá no salão, um mundo de gente, aí preenche ficha, assiste palestra, não sei o que, aí você vai para um filtro gigantesco e formou-se, então, um grupinho lá de 10 trainees. Eu estava nesse grupinho de 10 trainees. Foi um programa que iniciou lá em 91, foi o primeiro programa de trainee do Unibanco Rio. E aí, Cris, eu passei por isso, né? Eu conheci o banco inteiro. Área de pessoal, internacional, desenvolvimento de produtos, parte de software. Olha, tudo que você puder imaginar num banco. Aí você vê, você conheceu a gente? Não, eu conheci tudo. Todo o sistema bancário, toda a conexão do banco com os outros bancos, o funcionamento dos caixas eletrônicos. Pra você ter uma ideia, eu passava muito tempo, eu estava aqui no Rio, né, mas eles pegavam um grupo de trainees e mandavam para São Paulo. Falavam assim, olha só, o desenvolvimento desse produto só tem em São Paulo, então a gente ia para São Paulo. Departamento de crédito de grandes empresas só tem em São Paulo, então a gente ia para São Paulo estudar crédito com quem dava crédito. E efetivamente a gente tinha que dar crédito para algumas empresas. É claro que a gente fazia todo o processo e depois tinha uma revisão, né? Mas a gente dava crédito lá para as empresas, tal, assinava. E a parte internacional tinha que fazer câmbio, fechei câmbio da Aracruz Celulose de exportação. Agora você vê, bem legal. É um processo apertado, que você falou. Você entrou, né? Eram 10 vagas, o meu também era apertado. Então, quer dizer, isso existe ainda, mas é bem... É uma peneira bem grande. É uma peneira realmente... E tinha uma coisa muito boa. Pagava bem, viu? Pagava muito isso bem. Também. Muito. Eu também. Assim você está me animando, hein? O pessoal vai pagava ficar animado, muito. Hein? Não, pagava muito bem. É eu me lembro que eu ganhava igual um gerente. O meu inglês era fluente, o seu devia ser também, né? Que você estava vindo dos Estados Unidos, né? Eu estava falando alguma coisa, mas assim, não é assim fluente. Até hoje não é. Não, o meu hoje não é, na época era. Que você, Demilton? Eu me lembro que conversei com você. Que era. Hein, Demilton? Você teve uma coisa também nesse negócio, né? Conta aí pra gente. Eu também, né? Acho que todo mundo passa pelo mesmo... Nós somos privilegiados. Eu tive duas oportunidades. Eu, na época, quando eu estava ainda fazendo a faculdade de administração, e de uma maneira pouquinho diferente, eu fui recrutado na faculdade, na verdade, né? As empresas faziam palestras e apresentavam, né,
os processos seletivos, e eu participei de alguns. Aí um deles eu fui até o final do processo seletivo, é uma peneira realmente, com várias etapas, com prova escrita, com dinâmica de grupo, com alguns testes que você tem que fazer para, enfim, é bastante seletivo, né, o processo. Aí, depois disso, eu ingressei, na época, na Coopers & Lybrand, que era uma empresa de auditoria, né, uma multinacional de auditoria. Hoje, ela é a Coopers e Deloitte, se não me engano, que houve uma fusão, né, há algum tempo. Ela deixou de ser só a Coopers & Lybrand e juntou com a Deloitte Ross Tomato e fundou uma empresa só. A gente passa por, depois que você ingressa, você tem uma fase de treinamento. Na minha época, era um treinamento pesado, era uma coisa parecida com um curso quase como se fosse um curso de contabilidade mesmo, que a gente fazia, que tinha que fazer de maneira muito dinâmica, né, em poucas semanas. Aí você entra em campo, começa a trabalhar com pessoas mais experientes, com seniors, com assistentes de auditoria mais antigos. Aí você vai fazendo alguns trabalhos mais simples. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai pegando atividades mais complexas, vai crescendo na carreira. E aí você, depois de um período de 1 ano, né, o trainee se torna, alguns são assistentes, outros se tornam semi-seniors, e aí você pode chegar até sócio. No meu caso, eu não quis continuar na carreira de auditoria e resolvi fazer um mestrado. Aí nessa época, depois de uns 2 anos, quase 3 anos trabalhando na Coopers, eu fui para o mestrado, concluí os meus créditos e aí entrei de novo no programa das lojas americanas, uma atividade comercial, né, no caso. E aí era um programa de trainee MBA, que eles tinham, né? Na verdade, são trainees que, em vez de ser pessoas formadas formadas em graduação, né, na faculdade, são pessoas que encerraram um mestrado, uma pós-graduação. E ali eu fiquei, a empresa tinha um programa também bastante interessante, com todo um itinerário formativo que você tinha que ter para conhecer todos os processos dentro do varejo. E depois de 1 ano eu fui para a área comercial, para a área de compras. Aí fui assistente de comprador, fiquei um bom tempo, foi muito rico para mim, foi uma experiência muito importante, que inclusive me abriu oportunidades para outras atividades. Me tornei professor, entrei fui dar aula de pós-graduação num programa de marketing de varejo e fui. Depois aí a história foi indo, mas foi algo que me conduziu para outras oportunidades e foi muito bom. Foi muito interessante. Gente, que legal. Vamos agradecer a presença de várias pessoas, hein? Já temos aí o Felipe, a Rosângela, opa, obrigado. O Derago, o Marcos, a Marta Maria, várias pessoas aí já dando boa noite, chegando. Acho que realmente o assunto é um assunto que está todo mundo dizendo, assunto interessante, realmente é um assunto interessante. Eu, particularmente, cara, eu acho interessantíssimo, porque eu acho que todos nós passamos por isso, né? Que é aquele nervoso. Sim. Que você fala, terminei, e agora? Que é exatamente o tema, né? Eu acho que não todo mundo, não é todo mundo que passa por isso, porque tem pessoas como o Demilton que saíram da faculdade e já encaixou, né? Você não passou, você não sentiu isso como eu senti. Eu senti, cara, eu senti assim, foi um desespero. Mas só um minuto. Eu tive que refazer os meus passos, entendeu? Embora eu tenha entrado refazer é melhor do que não ter nada. Acabei mudando, mas tive oportunidade para mudar, com certeza. Refazer é muito melhor do que você não ter nada para fazer. Eu terminei, olhava para um lado, olhava para o outro e falei, caramba, eu não tenho nada para fazer. É terrível. Eu acho que isso é até legal para a pessoa que está em dúvida, saber que você pode começar num processo, ir para uma empresa e depois descobrir outro caminho. Você tem toda a vida pela frente para poder se reinventar. E isso é bastante legal. Eu, quando comecei a pensar aqui sobre o que a gente...
quando eu comecei a pensar sobre o que a gente ia falar aqui hoje, conversar, bater papo, eu pensei muito na minha situação, é óbvio, né? Porque eu terminei ali a faculdade e fiquei nessa situação de não saber o que fazer. Mas existem pessoas, como o meu filho, que fizeram ali, como você, ele fez um período de estágio, e aí, quando se formou, imediatamente o escritório que ele estava contratou ele. E aí, dali, ele foi e fez depois o que você fez, né? Saiu do escritório, foi para outro, mudou um pouco de área. Isso é possível. Isso é uma forma mais suave. O que me deixa angustiado, o que me deixou angustiado, eu acho que deixa angustiado muita gente que talvez esteja nos ouvindo, O me limbo. formei, e agora? Exatamente. É o limbo. E é aí que eu quero Quem pegar um está no gancho, gente. limbo é quem não Exatamente. tem essa transição, né? Esse caminho. Exatamente. Deixa aqui, então, eu pegar um gancho no que o Cadu falou. Porque, obviamente, quando nós falamos do processo seletivo de trainee, ele exige algumas etapas, algumas condições mínimas, né? Está cursando uma graduação, tá? Ou ter terminado há pouco tempo, né? Ter um perfil mais mesmo de liderança, né? Até, quem sabe, condição e Existe um possibilidade de morar em idioma, outra cidade. existe Exatamente. idioma fluente. Exatamente, ter entre 21 e 30 anos. Aí eu digo agora para você, vou falar essa pergunta para você, Cristina. Olha só, já tem mais de 3 anos que eu fiz o curso superior, tá? Já estou dentro. Esse idioma, negócio de idioma, está ruim para mim por enquanto. Eu não tenho condições de morar em outra cidade do país neste momento. E já passei dos 30 anos. E me formei, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu posso? Existem outros processos de entrevista, de currículo, tá? Sem ser trainee. Como é que eu posso entrar no mercado? Vamos tirar o trainee fora agora. Como é que eu posso entrar no mercado, Cristina? Você está falando infelizmente, de um quantitativo bem Uma grande maioria, significativo, exatamente. uma grande maioria que se Que é forma, entrevista, né? Exatamente. que se forma e que não tem um emprego, e que se depara, né, no mercado de trabalho e fala, e agora? O que eu faço na minha vida? Estou formado, Exatamente. está aqui chicanudo e não arranjo emprego, né? E aí, como é que eu faço agora para... E se vê perdido. E eu tenho muitos casos Exatamente. assim, né? Eu me deparo com muitos casos assim, desenvolvimento de carreira. Você diz que a Então, pessoa se vê perdida, ou é aquela sensação de, meu Deus do céu, para onde que eu vou? para onde eu vou? O que eu faço agora? Eu começo uma nova graduação, não era isso, eu escolhi errado. Pois é, muita gente faz isso. Eu ouvi você, quando estava te apresentando, Cris, você tem 3 graduações, não é isso? Tenho. Olha só. Eu tenho 2, né? Eu tenho economia e contabilidade, mas elas são complementares. Mas você tem psicologia com administração. Psicologia com administração é complementar? Não, mas a administração, a administração foi... Depois a gente conversa sobre isso. Porque eu sou professora, né, de gestão, e aí foi meio que uma exigência de aderência. Para dar aula de gestão, eu fui meio que obrigada a fazer administração para me manter no mercado, porque a aderência ela vem pela graduação. Mesmo eu já sendo mestre, eu tive que me graduar em administração. É meu caso em contabilidade. Eu era mestre em contabilidade Josué e tive que fazer disso, a graduação. Josué balançou a cabeça e teve uma corrida. É verdade. Mas e aí, Cris, essas pessoas perdidas... Mas aí, voltando essa questão aí, eu fui muitos anos da área de recursos humanos, né? Fui gestora de RH, hoje sou consultora na área de gestão de pessoas, então, e faço, né, desenvolvimento de carreira. Então, gente, assim, a partir desse momento, desse desespero, né, bate esse desespero e as pessoas ficam achando que, às vezes, tem que fazer uma outra graduação, às vezes você acha que você não tem afinidade com aquela área, mas muitas vezes é um cuidado que a pessoa tem que ter com a sua imagem, isso é imediato, isso. Cuidado com a imagem, cuidado com pequenos detalhes, com as redes sociais, né? Isso é uma coisa que os selecionadores sempre olham. Então, muito cuidado com o que a gente posta na rede social, com a imagem que você está veiculando a seu respeito, porque
nas entrevistas as pessoas vão olhar, às vezes até em sala de aula, uma coisa que eu orientava, e-mail que às vezes você tem, com alguns nomes também que não são interessantes, que às vezes dão uma conotação pouco profissional, que se mistura profissional com pessoal, são cuidados que a gente tem que ter, o currículo sempre atualizado. E outra coisa, a gente não tem um currículo só, a gente tem que ter vários currículos. A gente tem um currículo base, sabe? Aquele currículo grande, que ele é a base para vários outros. E ele tem que ser direcionado para cada entrevista. Para cada anúncio que você responde, você direciona, ajusta Ô, o seu Cris, currículo. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da entrevista. A entrevista sempre foi um problema para mim, sabia? Porque eu fico, às vezes, tentando adivinhar o que as pessoas querem ouvir. E eu deixo de ser eu mesmo. Eu acho que, aí eu acho que eu acabo perdendo a oportunidade porque eu não fui eu mesmo. Aí quando a gente é mais espontâneo, aí você é espontâneo demais e acaba perdendo também. É difícil esse negócio de entrevista. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, e aí, quando você fala, Cadu, de entrevista, isso que você colocou de entrevista, muito bem, essa pergunta é ótima, ela serve para dinâmica também. Eu já É verdade. recebi muita ligação de gente desesperada. Amanhã eu vou ter uma dinâmica de grupo, como é que eu me comporto? Né? Até mais desesperos em dinâmicas, que as pessoas ficam desesperadas. O que eu vou falar serve para os dois. É, tem que ser, seja você mesmo. Não force uma barra. Não force uma barra nem para mais e nem para menos, porque às vezes a gente fica querendo adivinhar o que o outro quer ouvir. Cada vez mais, o selecionador, ele também já está preparado, para perceber o candidato fake, essas forçações de barra. As pessoas que fazem a seleção não aguentam mais ouvir também respostas padrão. Ninguém aguenta mais candidato que fala: olha, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. É Algumas verdade. coisas, as pessoas que fazem seleção não suportam mais ouvir. É porque eu gosto, eu gosto de tudo muito, muito, muito perfeito. Eu gosto de tudo demais. Eu presto muita atenção em tudo. Eu gosto de dar o meu melhor em tudo. Ninguém aguenta mais isso. Ó, Então, não Cris, adianta a gente ser falso, né? Cris, eu Seja gostaria de te trazer uma pergunta de uma ouvinte nossa aqui, que a gente agradece desde já, que é a Rosângela Arruda. Né? Já que você está falando dessa maioria que dizia agora, né, que nós estamos falando sobre isso, né, a gente já entendeu que ele não pôde estar presente, eu não pude participar de um programa de trainee, e está aí na realidade buscando uma oportunidade através de entrevistas, etc. e tal. Além dessa dificuldade que ele tem, né, no processo seletivo, ele tem uma dificuldade adicional, muitas vezes, que é o que ela colocou para nós, olha só. O mercado cobra experiência. O que a gente pode passar como orientação para essas pessoas? Elas não tiveram a oportunidade de fazer, ou não têm a oportunidade de participar de um programa de trainee, também não têm experiência, né? E quando ela vai para a entrevista e pergunta o que você sabe fazer, o que você pode contar para nós, ela fica com dificuldade, né, nesta resposta. O que você pode dar de dica para essas pessoas que também estão nessa situação? Obrigado, Rosângela. É, obrigada, Rosângela. Essa era uma coisa até que eu tinha pensado em realmente falar. Foi bom você perguntar. Às vezes a pessoa não teve uma oportunidade de estagiar. E quando a gente pede na seleção experiência, muitas vezes o que também está se buscando é uma experiência em trabalhar em equipe. Às vezes, de ter vivido essa realidade de conviver com outras pessoas, de ter um superior, de obedecer, né, de ter uma hierarquia, de trabalhar, né, em equipe, de ter iniciativa, de ter uma proatividade, de
ter pontualidade, cumprir horários, de todas essas coisas que é o mercado de trabalho demanda. Então, toda uma experiência ela é bem-vinda. Então, é importante que a pessoa, nesse momento, ela traga para a entrevista qualquer experiência que ela tenha tido de vida. Então, por exemplo, se ela teve alguma experiência no esporte, quando era mais nova. Eu, por exemplo, trabalho hoje também como escoteira, né, então ter participado, né, de um grupo escoteiro, ter participado eventualmente de algum evento, de alguma grupo de alguma religião, eh, de ou se teve alguma atividade vendendo algum produto, ou ajudando em casa, vendendo na escola, às vezes no ensino médio, enfim, qualquer É, atividade eu que queria a comentar, dar pessoa teve, um pitaco nesse negócio. ajuda isso, sabe. Qualquer coisa que ela tenha, feito de experiência, pode ajudar. Então, assim, às vezes as pessoas, subestimam, atividades que você tenha feito. A gente está falando, né, do "me formei agora", né, a gente está falando a partir do momento em que a pessoa saiu da faculdade. Eu acho que um dia a gente vai voltar para falar do construir, né, esse caminho, Verdade. mas, esse caminho também é importante que se pense também nessa jornada, né. Eu Verdade. queria dar um pitaco aí. Rosângela, é o seguinte, eu vivi um pouco isso. O que acontece? Quando a gente está na graduação, e aí a Cris falou bem, esse caminho lá, né? Tem duas coisas que podem acontecer com você, várias coisas que podem acontecer com você ao longo da faculdade. Uma delas é você efetivamente conseguir um estágio que ele vai te levando e é uma maravilha. Tem o meu caso, por isso que eu resolvi falar, que o meu caso foi o seguinte: eu fiz um estágio que me pagava muito bem, era perto da minha casa, mas era em pesquisa. E eu nunca gostei de pesquisa. Mas eu fazia aquilo porque me pagava bem, resolvia a minha vida, era moleza, o pessoal era ótimo. Eu trabalhava no IBASE, que é um instituto de pesquisa sociais e econômicas, trabalhava com o Betinho, pô, só com o pessoal cabeça, muito legal mesmo, bem, bem legal, mas ganhava bem, era um horário super flexível. Só que quando chegou no final, aquilo não era uma experiência útil para onde eu queria realmente trabalhar. Eu não pensei nisso direito. E aí, como muita gente entra num estágio, às vezes, para cumprir a faculdade me exige um estágio, eu vou lá cumprir, ou entra num estágio pensando como eu, no dinheiro ali para resolver, para tomar cerveja, aquelas coisas, né, de garoto lá. E aí você não pensa no futuro. Meu filho já fez certo, ele já fez o estágio dentro do que ele queria, sem se importar muito com a grana, pensando no futuro. Pô, beleza, é isso aí, tá certo. Mas a gente está falando aqui para as pessoas que fizeram errado, como eu. Chegaram lá na boca do negócio e fizeram estágio que não agregou, ou não fizeram estágio nenhum, fizeram lá de um jeito qualquer. E aí, quando chega na hora da entrevista, assim, cadê a tua experiência? Eu falei assim, ih, caramba, eu não tenho experiência. Então, como a Cris falou, eu acabei, na minha primeira entrevista, e aí, o que você tem de experiência? Aí eu parei para pensar, falei, cara, eu vou falar que passei, sei lá, 3 anos da minha faculdade fazendo pesquisa com o Betinho. Não tem muito a ver, isso não agrega nada. Aí eu pensei assim, falei, cara, isso não vai me ajudar. Afinal, eu me formei, e aí eu peguei e fui para os Estados Unidos, lá eu vendi livro na rua, eu fui engraxate, aí fui fazer uma prova para ser garçom, e aí eu fui garçom, e isso aqui. Aí o cara, pô, legal! Aquilo que você falou, tem experiências que você traz da própria... Você vai criando, né? Então, acho isso legal. Ser escoteiro, como a Cris falou, cria alguma coisa. Fala, não, qual é a tua experiência? Pô, eu tenho uma experiência tremenda, eu jogo frescobol na praia, beach tênis. Olha, não se deixa se assustar com essa pergunta. Por quê? Porque todo mundo tem alguma experiência. Então, tenta valorizar. E se não tem, se você não tem essa experiência, constrói. Vai para a rua. Aproveitar o que a pessoa tem. É Mas isso. olha só, Cadu,
Diga E se lá. ela não tiver uma experiência? Agora eu quero que você me diga o seguinte: olha só, eu não tenho essa experiência. Eu não tenho essa experiência. Eu não sirvo para ser trainee e eu não nasci para trabalhar para ninguém. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu não quero saber de ficar fazendo entrevista. Eu me preparei, não estou afim disso. É uma coisa que pode acontecer, as pessoas têm postura diferenciada. É E aí, se eu verdade. disser assim, eu estou preparado para o mercado, sim, mas eu não quero saber de entrevista, eu não quero saber de fazer currículo, não quero saber de fazer É. trainee. O que você vai dar de saída para essa pessoa? E aí, ele vai ficar sem fazer nada? Na verdade, tem uma outra saída, assim, que é o cara ser um empreendedor, empreender em alguma coisa. Existem dois tipos de empreendedor. Existem vários, mas dois tipos que eu gostaria de classificar. Aquele empreendedor que ele é isso que você descreveu, o cara que, pô, eu não quero ficar preso no escritório, não é esse o meu caminho, eu quero empreender, que é exatamente o que você falou. E tem o empreendedor que é aquele que fala assim, legal, me formei. E aí ele começa, escreve o currículo, manda currículo para cá, manda currículo para lá, faz entrevista, não entra, começa a ficar assustado, eu tenho que sobreviver de algum jeito. E ele é o empreendedor que ele acaba indo para ser empreendedor, não porque ele bolou isso para a vida dele, mas porque acaba sendo uma válvula de escape. Então, tem esses dois tipos de empreendedor. Aquele que ele é movido pelo empreendedorismo e aquele que não é, mas acaba descobrindo o empreendedorismo. E como a gente sabe, né, o Demilton que mudou de área, a Cris que já tem esse monte de formações, um monte de áreas, a vida nos reserva sempre surpresas quando nós nos arriscamos. Quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, a gente pode passar a gostar muito daquilo. Então, quem pensar nesse negócio, quem estiver nessa situação do empreendedor, e aí eu posso dizer que eu conheço algumas pessoas que efetivamente se formaram e tentaram trabalhar aqui e ali, aí não deu muito certo, não achou, né? Não achou o que queria, e aí foi para esse negócio do empreendedor. O empreendedor, ele hoje conta com um apoio fantástico, por exemplo, do Sebrae, tem site do governo que tem orientação para empreendedor, enfim, tem um monte de sites, Endeavor, tem vários sites, vários grupos que dão apoio, mas dão apoio mesmo. Tá? E se você entrar nesses, se você começa a pesquisar e entrar e descobrir, você vai encontrar grupos de discussão de empreendedores. Hoje tem já o coworking, né? Que é aquelas pessoas que não, olha, eu queria montar um escritório, mas não tenho dinheiro. E aí o cara vai, então, e aluga uma sala ali, um endereço virtual, ele pode marcar reuniões, ele pode ir para lá trabalhar, ele cria uma rotina. Esse negócio do coworking é bem legal. E o que precisa realmente? Se você é um empreendedor, assim, não, eu quero ser empreendedor, aí eu acho que você tem que construir a tua carreira de empreendedor. E aí você tem que estar disposto, talvez, a colocar algum dinheiro nesse negócio e persistir, dar errado, construir, batalhar, seguir por esse caminho. Mas eu estava pensando mais naquele empreendedor que é o cara que me formei, e agora? E aí ele acaba tendo que ser empreendedor. E para esse cara, eu diria o seguinte, custo zero. Custo zero. Não gaste dinheiro. Não vá comprar aquele negócio, como é o nome? Franchise. Não sai gastando o teu dinheiro com essas coisas. Você se formou. Você pode estar formado em humanas, você pode estar formado em biomédicas, você pode estar formado em direito, você pode estar formado em exatas, você pode estar formado em N áreas, todas elas têm espaço para você empreender sem gastar nem um tostão. Então, mas como é que eu faço isso? Olha, se você foi para a área de tecnologia, você pode fazer manutenção de computadores das pessoas, você pode dar aula de computação, você pode desenvolver apresentações, você pode desenvolver sites de pessoas. Existe uma gama de pessoas gigantescas que precisam de apoio. Aliás, eu diria que, independente disso que você disse da pessoa não conseguir um emprego, Cadu, isso pode ser um plano B, né? É sempre bom que exista um plano B, porque você não sabe o dia de amanhã, né? O mercado é totalmente instável. É verdade. O Demilton comentou... Você falou de informática, você sabe que você me lembrou? Meu filho, quando tinha uns 12 a 13 anos, ele queria ganhar um dinheiro independente, né? Acho que já era da característica dele. Ele queria um dinheirinho para ele, para, sei lá, fazer as coisas dele.
E ele me pediu, eu nunca vou esquecer disso, naquela época os computadores não eram assim, né, compra e monte sozinho, que hoje tem esse, né? Vinha tudo separado, era uma parafernália de fios. Essa garotada nova nem conhece, né? A parafernália de fios e desfios. E ele pediu e eu paguei um curso de manutenção de computadores e ele passou a prestar serviço para os familiares que estavam comprando os primeiros computadores da época, né? Ligando o teclado, limpando o teclado, ele pegava o teclado, ficava sujo. Não sei se você lembra com aquelas teclas altas, né? Limpava o teclado, instalava impressora, aí prendia a impressora no papel, sujava tudo, ele ia lá, limpava. E é isso que vocês falaram, o cara está com... Era uma forma de ganhar dinheiro, né, dentro do empreendedorismo. Isso aí é impressionante. Eu tenho uma amiga que ela, durante a pandemia, ela começou a fazer revisão de texto. Ela era formada em letras e começou a fazer revisão de texto. Aí um professor falou, não, eu estou fazendo a minha tese de doutorado, queria que você fizesse a revisão do meu texto. Ela fez, o cara gostou muito, indicou ela. Aí o outro indicou. Cara, ela está fazendo revisão de texto de livro, de texto para revista científica, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado. Olha, eu estou com mais trabalho do que eu consigo fazer. Ajuda a passar a noite. Daqui a pouco vira o emprego principal. Pois é impressionante isso. E aí tem agora, o pessoal. Outras coisas importantes aí que servem para você. Você já deu uma olhadinha? Para quem? Para a Cristina. Mas eu não acabei de te responder, não, viu? Coisas importantes usar o LinkedIn em termos de redes sociais a seu favor, né? Atualmente é importante que a pessoa que se forme vá lá para o LinkedIn, ative o LinkedIn, porque é a rede social para quem está buscando emprego. Faça um network, isso é muito importante, isso desde a faculdade, mas com os colegas da faculdade, com os professores. A imagem que você já está fazendo na faculdade é importante, porque é aquele colega que muitas vezes da faculdade pode te indicar, né, para uma vaga de trabalho. Cris, eu estou lendo aqui, a Érica escreveu o seguinte, que ela fez exatamente aquilo que eu falei. Ela, durante a faculdade, não conseguiu fazer estágio, ou não fez estágios que agregassem grande coisa, foi aqueles estágios mais pro forma, né? E tem experiências, só que quando ela vai fazer a entrevista, as pessoas não gostam da experiência dela. É um pouco aquele negócio que eu falei, eu tinha uma experiência que às vezes eu não quis nem mostrar aquela minha experiência, porque acho que aquela experiência não agregava, aquela minha de pesquisa, que eu falei assim, se eu levar essa experiência, mesmo que formal, ela vai depor contra mim, ela não vai me ajudar. Eu prefiro as dizer pessoas que não validam. Eu acho que para essas pessoas, talvez, eu vou jogar para o grupo para perguntar. Até o Demilton aí que tá mais quietinho, me ajuda nessa. É sério mesmo. A pessoa, ela tem uma experiência. Tá, ela tem. Não é a experiência que se queria ou que o mercado queria. E aí, como é que eu construo isso? Eu acho que, de repente, esse caminho do empreendedor dá para construir a experiência. E aí eu estava aqui pensando, se você pode ser empreendedor até sem ganhar nada. Faz trabalho comunitário. Voluntário. Que aí você passa a ter a experiência. Você passa a ter a experiência. Porque a experiência, ela não tem que estar no papel. Claro. Se você for fazer assim, eu vou fazer um concurso público que tem que comprovar a experiência. Aí você tem que comprovar. Trabalho voluntário, você recebe declaração. Elas querem desenrolar, né? Elas querem conversar com você. E aí você fala assim, olha, eu tenho experiência. Digamos que você me formei em educação física. Não, você tem experiência? Tenho, olha só. Eu treinava a escolinha de futebol lá do meu condomínio, eu dava aula de yoga para os velhinhos. E aí, você tem experiência. E isso é que importa. E o pessoal gostava, de repente, se você tiver fotos daquilo, inclusive eu tenho umas fotos aqui legais, um videozinho. Gente, aí você dá uma contextualizada naquilo e aí você cria a experiência que vai fazer a diferença. Não adianta você ter a experiência que você teve, eu tive algumas que não agregaram. Eu passei 3 anos da minha vida fazendo pesquisa no IBASE, eu nunca quis ser pesquisador. Perfeito. Vários trabalhos voluntários ou vários trabalhos de cunho social. Isso ajuda. Você agrega. Simplesmente você faz o empreendedorismo. Ganha uma ajuda de custo ou não ganha nada. Às vezes você até paga
para trabalhar no para ganhar tem que pagar experiência, transporte. A propósito, né? Josué, teu filho que Então, fazia lá experiência. a manutenção de computadores, ele hoje em dia trabalha com tecnologia também, não foi? Ele está na França, um né? pouco de tecnologia, mas eu achei interessante porque ele, e a época dessa garotada é importante, ele ficou com muita facilidade referente à parte de informática. Ele tem uma facilidade muito grande, né, para instalar esses programas, né, Sim, que isso acabou se incorporando na vida dele. mas é Né? uma Então, ele experiência que com certeza faz que com parte. certeza faz parte da vida Isso dele. aí. Mas eu queria, Cristina, você está fugindo da pergunta importante. Olha só, vou ler para você. Tem Qual duas é? pessoas aqui que fizeram duas colocações que estão assim na sua tem assim a sua aparência aqui, né? É da Érica Covelo. Ela disse Pode assim: ler. Mas foi. Érica Covelo. Ô, Josué, foi a dela Oi, que a gente acabou de discutir aqui, cara. exatamente. Então, Foi. não, olha só. E tem o do Vitor Hugo também, que ele falou aqui, ó, o Opa! LinkedIn tem sido primordial, mesmo para veicular a sua imagem para todo o país e hoje em dia, né, mais ainda, o mundo, né? Porque o mundo está do outro lado da tela. É um dos primeiros lugares que os recrutadores vão olhar quando recebem um candidato. E é a primeira impressão. Eu me lembro que você começou a arranhar, Cris, alguma coisa sobre o LinkedIn, mas não sei se você chegou a desenvolver, ou o próprio Demilton quer falar alguma coisa. Não, falei, né? Mantenha o LinkedIn, use o LinkedIn a seu favor, né? Esteja com ele atualizado, porque assim, o pessoal está muito voltado, né, para TikTok, de repente, Instagram, para as outras redes, né, sociais, né? E esquece do LinkedIn. O LinkedIn, para quem está buscando, né, é, o lado profissional, é o LinkedIn. Então, assim, vai para lá e foca nele. Hoje não tem como, não sei usar, não sei mexer, porque você vai para o YouTube te diz como você usa essa ferramenta, a gente não tem desculpa. Outra coisa, se manter atualizado. Você deu esse exemplo, me formei, tem 3 anos, o que eu faço? Assista palestra, tem muita coisa, tem muito conteúdo gratuito, Muita coisa, né? se Verdade, é inscreve em verdade. eventos na sua área, participa de grupos, siga pessoas nas redes sociais, né, dos seus interesses, invista, né, em boas relações profissionais, construindo essas relações. Aproveita bastante para ouvir conteúdos que vão agregar valor. O Papo Transparente está aqui de 15 em 15 Andando, dias, isso mesmo, né? verdade. Com conteúdo também diferente. Diz o que você quer escutar, que a gente vai também levar isso em consideração Tem mais uma nos pergunta nossos aqui. programas. Diga. Para depois, eu vou até emendar essa pergunta dela com uma outra pergunta que eu quero, uma outra colocação que eu quero fazer. Neide Venâncio fez a seguinte colocação: quem é que responde essa bola? Só vou levantar. Essas redes sociais influenciam os selecionadores? Sim, influenciam. Eu tinha até comentado isso, né? Por isso que é muito importante ter um cuidado com o que você divulga na rede social, como você se coloca a sua imagem, de que maneira você aparece, né? O que você comunica. Então, assim, às vezes as pessoas, eu falo isso muitas vezes, o jovem fica um pouco incomodado, não sou o jovem, né? Já vi pessoas mais velhas, até de 40, até mais, né? Já incomodar, mas é meu, é pessoal. Mas o selecionador vai lá olhar, ele vai lá, ele vai ver, e assim, é, se você, como é que você realmente se posiciona? Então, a gente tem que ter realmente um cuidado com a imagem, a maneira como você se comporta, como você se posiciona, fala muito ao seu respeito, né? Que tipo de briga, né, que você compra, né? Isso é Agora, mesmo, é posso dizer uma verdade. coisa? Sim, Cadu. A gente já falou aqui da pessoa que sai e vai fazer lá o programa de trainee, a gente já falou do empreendedor, mas a gente passou um período muito longo agora,
esse governo quase todo recente do Bolsonaro, um período que gastou-se pouco dinheiro, a gente teve poucas oportunidades de concurso. Mas ouvi dizendo que esse negócio vai explodir. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade. Limberton, você que trabalha na Petro aí, que conhece negócio de concurso, fala aí um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. É uma boa pergunta, né? Eu até queria resgatar um assunto anterior que você tinha pedido para falar sobre aquela pergunta da Érica, sim, né? Verdade, é verdade. Aí, só para resgatar, mas a Cris até já tocou nesse assunto. Se você não tem o conhecimento técnico, porque você não teve a experiência para poder te proporcionar o conhecimento técnico, o empregador ele também quer a tua parte comportamental e as tuas atitudes, as tuas habilidades, o famoso chá, né? As suas habilidades e as suas atitudes. E isso não depende, né? Atitude, o comportamento, não depende da sua experiência profissional. Isso é uma coisa que você carrega para a vida, como a Cris falou. Se você tem alguma atividade religiosa, alguma atividade esportiva, alguma atividade não remunerada, mas você faz algum trabalho voluntário, você está mostrando comportamento e atitude que também é válido para dentro da empresa e eles querem ter isso cada vez mais. Verdade. Né? Então, é importante. Com relação aos concursos, de fato, a gente sempre tem, dependendo da linha política que está no poder, a gente tem setores onde a gente reduz a quantidade de servidores e de gastos públicos, e outras linhas de políticas que já têm um interesse maior em aumentar os gastos, aplicar mais serviços e contratar mais pessoas. Né? Não vou entrar nesse detalhe. O interessante é que no governo Lula, na década de 2003, no primeiro governo em 2003, ele já pegou o governo anterior, que reduziu bastante a quantidade de servidores, principalmente na Petrobras, e abriu uma grande quantidade de concursos. Nós ficamos aí com um crescimento bastante grande, não só na Petrobras, mas também na Receita Federal, na Polícia Federal, em vários setores. Teve muito concurso. Há uma expectativa de que nessa mudança de governo e pelo perfil desse governo que está entrando agora, haja um maior número de concursos. E, para não ficar falando de achismo, o projeto de lei de orçamento anual já de 2022 já está prevendo 55 mil vagas para concursos públicos no governo federal, só no governo federal. São 55 Fora os estaduais e municipais. Maravilha, hein? Não. É muita coisa, hein? Só no federal. Mas aí o que acontece? Você, no seu estado, no seu município, procura a sua Assembleia Legislativa, no caso lá do seu estado, e no seu município procura a tua Câmara Municipal e veja quais são os projetos que eles estão fazendo no orçamento, porque tudo tem que estar no orçamento, para que haja concurso público nos próximos anos. Então, você não precisa ficar vendo algumas publicações onde você tem cursos, né? Cursos que vendem cursinhos para concurso e que ficam jogando isso, mas não necessariamente é real, é verdadeiro. Isso aí pode ser uma isca que ele coloca para você se matricular e pagar, que é dinheiro. Tem concursos sérios e outros que são verdadeiros caça-níqueis. Mas aí é interessante você procurar essa informação e aí você se preparar para o concurso público, que também é uma forma de você ingressar no mercado de trabalho. Eu entrei nessa história de concurso público há muito tempo. Em 1983 foi meu primeiro concurso público. Na época eu fiz para o Exército, né, para a SpaceX. Passei, tive a sorte de passar lá, eu fiz o meu segundo grau. Competência. Também. Competência. As coisas, assim, tem que ter sorte também, a sorte ajuda. Mas ajuda. Na verdade, o esforço, né, é aquela velha história, né? O esforço supera o talento.
Você vai ver muita gente talentosa que fracassa, e muita gente que não tem tanto talento assim, mas que o esforço compensa. Mas o esforço não é fácil, não. É determinação, não. né? Agora, quando a pessoa tem o talento, não estou falando de mim, não. Quando você tem o talento e o esforço junto, aí ninguém segura. Aí tudo bem. Esse negócio, Nilton, que você falou do escolher desculpa. Esse negócio que você falou de escolher o curso, né? Assim, tem gente que consegue estudar sozinho, tem gente que não consegue. Tem gente que nem tem tanto tempo. Hoje em dia, o curso é caro, é bom fazer, é bom selecionar. Existem cursinhos que são meio caça-níqueis, outros são mais sérios. Mas dá para pesquisar. Hoje, a internet... Difícil é saber selecionar, né? É difícil, é difícil. Bom, mas nós temos... o histórico, né? Você pode ver exatamente, eu acho que nós podemos ajudar os nossos ouvintes, entendeu? Todo concurseiro, todo blog de concurseiro sabe quais são os concursos bons. Isso é boa, o blog do concurseiro. O blog de concurseiro é uma boa dica. Eu passei por uma experiência recente. Que eu decidi fazer... eu sou contador, eu decidi fazer uma prova do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, para ser auditor. Aí eu fui olhar a prova, uma prova difícil, com uma parte de múltipla escolha e mais questões discursivas, em que a linha de corte era de 60%. Você tinha que ser 60% da prova objetiva, da múltipla escolha, e mais 60% da prova escrita. Não adiantava você tirar 80 e 20. Você tinha que tirar 60 no mínimo em cada uma. Então, uma prova bem difícil. Aí eu entrei para um negócio, até vou fazer uma propaganda deles, que eles são bons. Chama-se Passei EQT. EQT é de exame de qualificação técnica, né? Do Qualify americano. Né? Aí eu entrei nesse negócio, me inscrevi lá, assim, não tinha muito tempo de participar, mas eu ficava no caminho, sempre ouvindo as gravações, né? E era assim que eu assistia a aula. Né? Eu só botava aquele negócio no ouvido e ia escutando. Eu passei, cara. Funciona. Parabéns. Mas aí não é sorte, não. Volto a dizer. Isso é competência, esforço, resiliência. Eu não gosto dessa palavra sorte, porque parece que algo mas inclusive, tem, outros não tem. Eu não estou nem dizendo que é sorte, não. Eu estou dizendo que o curso é bom, funciona. Bom, exatamente. E não tem curso bom que o aluno não estuda, né? Não adianta isso. Tem alguém falando aqui sobre estudar. Vamos ver aqui o cara é o. Olha aqui, Vitor Hugo. Olha só, tem duas perguntas ali, hein? Tem duas. Diga lá. Neide Venâncio pergunta: me formei aos 50 anos. Olha que assunto, hein? Sim. Me formei aos 50 anos. Existe mercado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, já que nós estamos falando de estudo, vou jogar as duas juntas, porque o nosso tempo está chegando. Para estudar sozinho, ou se manter atualizado, ou mudar de área, que é uma outra possibilidade, né? Nós até comentamos, você pode começar numa área e depois você verificar, depois de algum tempo, que, né, pode buscar outras áreas, inclusive a própria Cristina, o Cadu comentou sobre isso. Né? Então, para estudar sozinho, ou se manter atualizado, ou mudar de área, muitas formações online, e às vezes gratuitas, estão disponíveis em diversas plataformas, como o Udemy e Coursera. São bem úteis. Isso é que eu tenho que trocar esse óculos. Né? São bem úteis. O que é que vocês me dizem a respeito disso? Né? Se 50 anos o mercado fechou, acabou? Não. E agora? E como eu faço para poder trocar de área? Como é que os cursos podem me auxiliar nesse processo? Vamos lá, você primeiro, né, 50 anos e começar, existem empresas que gostam de pessoas de meia idade, que encontram que elas têm características que são necessárias para a atividade que ela vai desempenhar. Então, algumas atividades de atendimento, a própria experiência, também a fase da vida de uma pessoa de 50 anos, ela permite que essa pessoa possa executar a atividade que uma pessoa que está no começo da carreira ou que é muito jovem, talvez não possa. Então, sempre tem algum empregador buscando um empregado com um determinado perfil. E não importa, não. O que importa é você querer fazer. Pode não ser fácil, pode ter dificuldades para você poder ingressar,
mas a oportunidade existe, e aí vem aquela história que eu estava falando. Diria o seguinte... A oportunidade favorece a mente preparada. Gente, então, uma coisa que a Cris falou, você está se preparando, você está estudando, está participando de eventos, está lendo. Então, a sua mente está preparada. Aí, quando vem a oportunidade... Mantendo atualizado, né? Vai embora. Exatamente. Nós temos que combater, gente, nós temos que combater, e no Brasil ainda existe, né, o etarismo, né, que esse preconceito das pessoas que têm mais idade. Até porque, gente, vamos reconhecer, 50 anos, há 50 anos atrás, não é a mesma pessoa de 50 anos hoje, e que não será daqui a mais 50 anos. Né? Nós, graças a Deus, evoluímos. Agora, eu queria uma pesquisa inédita mostrou que o etarismo não acontece apenas com profissionais acima de 50 anos. O levantamento foi realizado pelo Vagas.com e o Coletivo e Talento Sênior também. Com 6.200 candidatos, em agosto desse ano, mostrou que 24% dos entrevistados de 30 a 39 anos já sofreram algum tipo de discriminação também no ambiente de idade, né? De trabalho em busca de recolocação profissional. Bom, eu só queria falar o seguinte. Encontra a partir dos 30. Gente, a gente está bem perto do nosso horário de terminar, e eu acho que de todos os assuntos que a gente falou, essa questão de se preparar para dar uma guinada ou para entrar num concurso merece ser discutido, merece a gente aprofundar isso daí. Porque, de fato, o que o Demilton falou, 55 mil vagas é muita coisa. E tem gente que está trabalhando só no R$2.000. E a gente está falando de concursos que, pô, R$2.000 é base. Tem concurso começando aí na faixa de 6, 8. Então, acho que mesmo para quem está trabalhando, e aí eu estou me lembrando de um colega meu, que o filho dele estava na faculdade, fazendo faculdade federal, a UFRJ, e aí ele decidiu, não, eu vou trancar e vou estudar para ser bombeiro. Vou fazer a prova do bombeiro. Então, olha só, não importa se eu concordo ou discordo, mas ele toma uma decisão. E aí, quando ele se preparar para aquilo, ele vai estar se preparando para outras coisas também, outros concursos. Eu acho que a gente tem que dar uma discutida. Minha proposta é que a gente volte a discutir concursos. O que vocês acham? Ficou muito em cima do laço, né? Um assunto que nós fomos conversando, e é uma alternativa. Sim, né? Sim, Dentro desse tema, me informei, eu posso trabalhar, posso entrar no mercado como estagiário, eu posso entrar como trainee, eu posso buscar um emprego eu posso ser empreendedor, mas eu posso ser um concurseiro e entrar para o serviço público. Mormente agora que nós estamos vendo que milhares de vagas, porque você só colocou as vagas federais, né? Tem as estaduais, tem as das prefeituras, então são milhares de vagas que vão abrir e que vão ser absorvidas. É uma grande oportunidade. O Josué, tendo em vista que 40% dos recém-formados não conseguem emprego na sua área de especialização, então, quer dizer... Qual a data da nossa próxima... Desculpa, só um detalhe. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais está havendo mudança exatamente agora. E toda vez que tem mudança... Tem contratação. Tende a haver uma grande quantidade de concursos, porque o novo governante, né, o presidente ou o governador, pretende modificar a sua máquina administrativa, e aí ele quer contratar pessoas, quer incluir novos projetos. Então, toda vez que você tem uma mudança de poder, de governo, há um aumento na quantidade de concursos. Então, Josué, outro dado que é relevante. Você que é bom nas datas aí, qual é a próxima data? 6 do 12. Não, eu acho que dá tempo. 13? Olha, se é 13 do 12, a minha proposta é que a gente traga um especialista para conversar conosco sobre esse assunto. 15 dias. A gente pode trazer uma pessoa de fora. O nosso podcast é sempre às segundas e quartas. Terças-feiras do mês. Então, o nosso próximo vai ser no dia 13. Inclusive, Cadu, você tem bem razão. É um assunto que requer atenção. E a gente tem tempo. Temos um prazo maior. Vamos buscar um cara fera, um cara que conhece esse trabalho, que possa trazer dicas maravilhosas para que os nossos
né, ouvintes, nossos seguidores possam receber informações e poder avaliar. Gente, vale O a pena para famoso mim? profissional concurseiro. A hora é essa, vamos Exatamente. trazer um fera para falar de Vamos concurso. trazer um fera para vocês. Nós Isso, estamos vamos nos sim, vamos sim. compromissando agora em trazer esse fera dia 13. Então, marca na sua Fechado. agenda agora. Fechado. Marque na sua 13, agenda o agora. número de sorte. 13/12, terça-feira, 21 horas. Aproveita, entra no nosso YouTube, curte, toca o sininho e se inscreve, porque assim você não vai Compartilha, esquecer. divulga. Gente, é isso aí. Exatamente. A gente Não conta vai com esquecer. vocês. A É isso gente aí. conta com vocês. A gente vai trazer a pessoa, mas nós queremos uma audiência legal, que esteja conosco, compartilhando esse momento. Avise os seus colegas, até para você avaliar e dizer: não é para mim, eu prefiro ser empreendedor. Não é para mim, eu prefiro ser trainee. Eu prefiro trabalhar, não é, numa empresa assim, assado. Então, para Mas você é uma poder tomar a possibilidade. decisão, não deixe de conhecer de uma forma mais profunda todas as possibilidades. Não é isso? Excelente, Josué, excelente. Bom, vamos Muito bom. lá, gente. Vamos nos despedir desse público Tema maravilhoso que está quentíssimo. conosco até agora, tá? Volta a falar, dá a curtiçãozinha lá para a gente, se inscreve para receber, né, sempre as nossas... Toca o sininho que a gente envia para vocês toda a nossa programação. E nós estamos no compromisso agora, dia 13/12, vamos falar sobre concursos. Tá Beleza, bom? Cris, fechado. suas palavras finais para hoje, para o nosso grupo. Gente, você que está formado, você sabe que você faz parte de um seleto percentual de 5% da população brasileira? Então, vamos aí buscar, né, um nicho aí para Isso aí. entrar nesse mercado e você vai conseguir. Boa, Com boa. certeza. Boa. Bacana. Demilton, se despede aí do pessoal. Bom, muito obrigado a todos que acompanharam a gente nessa noite de hoje. Continuem acompanhando o Papo Transparente. Não esquece de dar o joinha e se inscrever e tocar o sininho lá para gente. Um abraço. Isso aí. Eu vou na mesma linha, cara. Eu contando com o apoio de vocês no sininho, na inscrição, a participação de vocês é que nos move. A gente está aqui por vocês. Um abraço. Verdade, gente. Muito obrigado pela presença. Nosso programa é assim, feito para você. Né? Surgiu aqui agora uma oportunidade de um assunto. Coloque, se posicione. Nós estamos com um programa que tem o objetivo de trazer de uma forma descontraída assuntos sérios. Os assuntos são sérios, mas vão ser trazidos sempre de forma descontraída. Muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite, gente. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau.